Olá, tudo bem? Sou o professor Vlad, professor de Física aqui do Cuca. E hoje eu tenho uma dica para dar para vocês que vão prestar vestibular esse ano. Vou diferenciar calor de temperatura. Vou indicar para vocês qual a diferença de calor e temperatura, que é uma coisa que no nosso dia a dia a gente erra muito nos conceitos disso. Às vezes eu falo, eu estou com calor. O dia está muito quente, eu estou com calor. Eu jogo bola e eu fico com calor, eu fico suando. E a temperatura, ninguém sabe dizer ao certo o que a temperatura é. Então, para a gente não errar esse conceito no vestibular, hoje vamos aprender um pouquinho aqui com a gente o que é calor e o que é a temperatura. Calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, é uma energia em movimento de um corpo para o outro ou de uma parte para outra do mesmo corpo. Esse trânsito, esse movimento só existe porque existe uma diferença de temperatura. Se a temperatura dos corpos estivessem iguais, não existiria esse calor fluindo. Outra coisa, vou fazer café, coloco a panela ali, ligo o fogão e a água começa a ferver. Eu pego aquela colher toda de metal e coloco a colherzinha ali com o açúcar dentro e deixo a colher de metal lá dentro da panela. Daqui a pouco eu vou mexer alguma outra coisa, quando eu volto para colocar o pó de café dentro da panela, eu queimo minha mão ao tocar na colher. Por que queimou minha mão? Porque o calor se propagou desse corpo, dele para ele mesmo, da colher, do começo dela onde estava esquentando pela água, até a sua extremidade, ao cabo da colher. Quando eu tocar ali no cabo dela, que também é de metal, eu vou sentir minha mão queimando. Calor, então, é uma energia que passa de um corpo para o outro somente se houver diferença de temperatura. Se a temperatura dos corpos forem iguais, não tem calor fluindo. E o que é a temperatura, então? Temperatura é uma medida. Da mesma forma que você vai lá na farmácia e sobe na balança e consegue ver ali, eu tenho 68 quilogramas, você está medindo sua massa, da mesma forma, quando você vai servir o exército, você fica lá naquela balança, o cara pega uma fita métrica e mede sua altura, você consegue medir sua altura, sua massa? Temperatura também é uma medida. É a medida do quê? Do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas suas moléculas ficam. Num dia muito quente, num dia que você está recebendo muito calor do sol, sua temperatura vai ficar elevada, as moléculas do seu corpo ficam bem movimentadas. Quando está num dia muito frio, já que o calor não está chegando com tanta força em você, as moléculas do seu corpo ficam se movendo mais lentamente. Calor, então, é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E o equilíbrio térmico é o seguinte, quando você está num show, Gustavo Lima e você, tchererê, tchê, está lá a menina com frio e você vai abraçar a menina para jogar calor para ela. Tá certo que ela está com a temperatura mais baixa que a sua, senão não tinha como o calor fluir de você para ela. Você abraça a menina, sua temperatura está mais alta que a dela, o calor começa a fluir do seu corpo de maior temperatura para o corpo dela de menor temperatura. E ela se sente aquecida por você. Mas vai chegar um momento que vocês vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, seus corpos estarão com a mesma temperatura. Quando os corpos ou sistemas estão na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. A partir desse instante que ele atinge o equilíbrio térmico, o calor não passa mais de um corpo para o outro, porque não há mais diferença de temperatura. Espero que tenha ficado claro. Conto com vocês aí, estudando com a gente sempre. Então, beijo, me liga, a gente se vê na próxima dica do professor. Chegou a tropa de